Olá, fragmentos para a vida 2. Hoje nós vamos falar de uma relação que virou motivo de piada, que não é respeitada como deveria ser e é sempre levada para um lado de que é uma relação impossível de acontecer de modo agradável. É a relação entre a sogra e a nora, ou a sogra e o genro. Mas nós nunca devemos esquecer que a fé cristã, ela exalta o amor familiar, assim como o respeito mútuo entre sogra e nora, entre genro e sogra. A Bíblia nos conta a história bonita de Noemi e de Ruth. Noemi era uma mulher casada e perdeu seu marido, logo em seguida perdeu os 2 filhos, que tinham as 2 mulheres, Ruth e Orfa. E quando os 2 morreram, Noemi entrou em uma tristeza profunda e despediu as suas 2 noras. Disse que já não tinha mais como dar maridos para elas, então elas estavam livres para que fossem embora para os seus familiares. Orfa prontamente obedeceu, foi realmente para onde sua família, voltou para sua terra. Ela errou ao fazer isso? Não, ela não errou. Porém, a Bíblia não fala mais dela. A história dela, o nome dela só surge no livro de Ruth. Porém, a história de Ruth, o amor e o respeito, o carinho que Ruth demonstrou para Noemi, acabou fazendo com que Jesus acabou nascendo dentro da genealogia de Ruth. Elas se tornaram companheiras. Quando Noemi disse que elas poderiam ir embora, Ruth disse: eu não te deixarei. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Vou te acompanhar. Ruth demonstrou um amor filial para com a sogra. A união entre as duas foi muito importante, foi crucial para que elas vencessem as adversidades que elas encontraram pela frente após a morte do marido de Ruth e dos 2 filhos de Noemi. A nossa união com as sogras, nós, mulheres, os homens com as suas sogras também, é o maior impulsionador para que nós possamos relevar, perdoar, entrar em acordo. Ou seja, nós temos que fazer o possível para que nós construamos uma relação respeitosa para o bem daqueles que amamos. Eu, como sogra, amo a minha nora, respeito a minha nora, e ela também demonstra muito gostar de mim. E o fato dela amar o meu filho, para mim, já é um grande começo para que eu possa amá-la e respeitá-la. Até porque, sem o meu filho, ela não estaria feliz, podia estar com outro, não tem problema, mas achou o meu filho, é o meu filho. Então, eu amo o meu filho e ela me respeita também porque eu sou a mãe do grande amor da vida dela. Então, nós devemos pensar sempre assim. E tem uma outra situação que eu costumo frisar e que eu acho que é de extrema importância, são as noras entender que está em nós, como noras, fazer tudo para que essa relação seja amistosa, termos mais compreensões com a sogra, já que naturalmente elas são mais velhas que nós, viveram numa outra realidade. Isso não se aplica a mim, isso se aplica a mulheres mais jovens, mas quando casam com rapazes, que suas mães são mais idosas,
Elas viveram numa outra realidade, muitas coisas elas não vão entender da atualidade. Então, cabe a nós, como sogras, como noras que somos, fazer o possível para que esse relacionamento, para que esse respeito, esse carinho, essa compreensão aconteça no relacionamento, entendendo os limites de cada situação. Uma sogra jamais deve chegar na casa do seu filho querendo dirigir a casa que é dele e que é nessa casa a rainha é a esposa. Ela é a mãe, amada e respeitada, mas a rainha dessa casa é a mulher do filho dela. Então, se nós agirmos assim como sogra, chegando na casa do nosso filho, passando um certo período, mas ficando no nosso lugar, respeitando os limites, não tem nada que faça acontecer desavença. Vai depender do respeito. Em contrapartida, a nora também deverá ter uma compreensão para entender alguns excessos que poderão surgir por parte da nora, compreendendo essas diferenças de tempo, de idade, de experiências, de vivências da sogra, que com certeza são diferentes das vivências da nora. Então é necessário que a gente respeite o espaço de cada uma, para que assim a gente possa trazer uma relação amistosa para o bem daquele a quem amamos. Sogra e nora amam o mesmo homem, o filho e o marido. Ambas têm paixão por ele. Então é preciso se respeitá-la mutuamente para que aquele filho ou aquela filha se sinta feliz ao ver essa convivência amistosa acontecendo. O bom exemplo da sogra, quando ela é uma sogra temente a Deus, impacta o relacionamento entre as duas. O fato de ser uma sogra temente a Deus, uma sogra que tem temperança, que tem domínio próprio, que tem paciência, benevolência, compreensão, vai fazer com que a nora a ame e a respeite. A providência de Deus, ela começa no relacionamento entre os membros da família. Quando a família tem um bom relacionamento, Deus derrama bênçãos sobre essa família. É muito importante que dentro dessa família haja uma relação amistosa, amorosa, respeitosa, carinhosa e compreensiva. A atitude de Ruth nessa situação deu a Noemi uma esperança. Noemi estava amarga com a perca do seu marido e dos seus 2 filhos. Estava uma mulher sem ânimo, mas a atitude de Ruth fez com que ela levantasse o seu ânimo, o seu estado de espírito, a sua autoestima. E Noemi, ainda orientou a Ruth como fazer para conquistar Boaz, que era o dono eu não sei como chama, mas não era uma fazenda, mas era uma plantação de cevada. Ele era o dono. E ela começou lá colhendo espigas atrás dos que estavam tirando os principais. E era uma medida que era muito comum nas roças, nas fazendas, permitida para os pobres colherem as espigas restantes, aquelas que eram refugadas para trás. Mas Boaz simpatizou com Ruth e permitiu que ela ficasse bem à vontade para colher as espigas e levasse para casa o pão, para ela e Noemi. E Noemi acabou orientando-a. Ela foi uma sogra excelente e passou a orientar Ruth como fazer para conquistar Boaz. E ela conquistou. Então, é preciso que nós entendamos que quando a gente procura ter um meio de se relacionar bem com as pessoas, nós só colheremos o bem. Precisamos pedir a Deus os frutos do Espírito, para que a gente possa entender que esses frutos do Espírito em nós
nos causa boas relações. As pessoas nos amam, nos respeitam. Quais são os frutos do Espírito? Amor, paz, bondade, benignidade, fidelidade, fé, mansidão, temperança e domínio próprio. Se você buscar isso para você, nora, para você, genro, e viver isso, colocar isso em prática junto com os seus sogros, com a sua sogra principalmente, você verá que vai ter um lar, uma casa maravilhosa, sem nenhum atrito, sem nenhum problema, e sem falar que os netos irão estar cada vez mais apaixonados pela avó, pelos avós. Marido e mulher, quando eles vivem unidos, equilibrados, o seu relacionamento familiar, eles não se deterioram, tendo uma relação agradável, onde o amor impera, onde o amor é visível para quem chega. Porém, o oposto disso é desastroso. Se não for uma relação sadia, se não for uma convivência sadia, as relações familiares são afetadas. E aí traz muitas consequências que não são agradáveis. Então, deixemos de lado isso que surgiu aí no mundo, as piadas grosseiras em relação à nora. As pessoas brincam com a sogra, em relação à sogra. Brincam com a sogra como se fosse a pior das criaturas. Ela é chamada de bruxa, ela é chamada de tudo menos da minha sogra, a mulher que é mãe do meu marido, ou a mulher que é mãe da minha esposa. É preciso entender que o respeito precisa exigir nesse relacionamento. E é possível. Tem pessoas que dizem claramente que a sogra, conviver com sogra é a pior das coisas que podem acontecer. E não é. Desde que haja o respeito mútuo e que cada um respeite seus limites e que a sogra compreenda que a partir do momento em que o filho ou a filha constrói o seu lar, um novo lar, a partir de agora a sogra não pode mais interferir. E a nora tem que respeitar a sua sogra com amor filial também, pois ela é a mãe do seu amor. Deu para entender? Então, que todos nós possamos entender que essa relação é possível, sim, é agradável, sim, e muito feliz para as famílias. Que Deus abençoe a todos, curtam o nosso vídeo, compartilhe, inscreva no nosso canal, comente, dê sugestões de tema. Até o nosso próximo vídeo.